senti a direção de Deus trazer esta mensagem para a igreja. Também um pouco do que Deus fez na minha vida. E diz assim a palavra do Senhor, Juízes capítulo 3, versículo 15: Elude, livra-nos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, ou espada de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Esse disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo, e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos, e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu Senhor estendido morto em terra. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração nesta noite. Pai eterno, Pai querido, Deus amado, eu quero apresentar a Ti, Senhor Deus, esta mensagem. E eu te peço, Santo Espírito de Deus, que o Senhor venha falar a cada coração. Fala, Senhor, de uma maneira maravilhosa. Fala, Senhor, de uma maneira reveladora a cada coração, em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus toda incredulidade, toda dispersão. Eu repreendo em nome de Jesus todo mal que queira roubar a palavra nesta hora. Senhor, abençoe os teus filhos. Nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois de 18 anos, Israel sendo explorado pelos Moabitas, Deus levanta um homem chamado Eude, um homem canhoto. Ser um homem canhoto naquela época era visto como uma grande deficiência, apesar que no capítulo 20, versículo 6 de Juízes, mostra que os benjamitas tinham 700 homens canhotos que acertavam com uma funda e não erravam um fio de cabelo. E eu me lembro, irmãos, que ainda quando éramos bem garotos, eu me lembro que meu primo dizia que a mãe dele brigava com ele, dava uns puxões de orelha nele, porque ele pegava o lápis com a mão esquerda, não
a escrever com a mão direita. Então, até mesmo muitos aqui, eu creio que quando ainda meninos, ainda garotos, ouviram falar a respeito disso. Quando nascia alguém canhoto na família, queriam fazer do canhoto destro. Mas esta é a natureza de Deus. E nós podemos ver, irmãos, que Deus, Ele usou Eude exatamente como ele era. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que Deus escolheu este homem exatamente para fazer a diferença. Deus não chamou Eude para ser diferente. Deus chamou Eude para fazer a diferença. Isso me faz lembrar, amados, que quando ainda Deus usava vasos para falar comigo a respeito do meu chamado, que eu seria um pregador da palavra do Senhor, eu me lembro que eu mesmo, no meu coração, eu ria no meu coração, eu falava assim: meu Deus, mal eu sei fazer uma oração no microfone, como é que você um dia, um pregador da palavra de Deus, Meus parentes, os mais íntimos, diziam assim: fala direito que você fala para dentro, E em um período da minha vida foram muitas gírias, tudo meu era muita gíria. Pastor Miguel aí, amigo do surf, Pastor Miguel? Toda vez que ele vem pregar, ele fala para mim sobre isso. E foi um período que, onde o Senhor começou já a ministrar o meu coração e eu não sabia. Eu lembro que um irmão em Cristo, uma vez ele falou assim para mim, assim, ele usava terno e gravata, e eu ia todo, à vontade, assim, às vezes para os cultos, e ele dizia assim: varão, Deus vai te usar muito. Aí ficava assim, quem sabe, um milagre, eu pensava comigo assim. E, irmãos, o inevitável, o inesperado aconteceu. Foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi quando Deus começou a me despertar, dizendo que Ele queria me usar exatamente do jeito que eu era. E eu quero dizer para você que Deus vai usar você do jeito que você é. Aleluia. Deus vai fazer algumas modificaçõezinhas aí, porque precisa de uns reparos. Mas Deus vai usar você, meu amado, querido irmão, um jeitinho que você é. Se você é uma pessoa engraçada, Deus vai te usar assim. Se você é sério, Deus vai te usar assim. Se você é dinâmico, Deus vai te usar assim. Se você é paradão, Deus vai te usar assim. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós esperamos, irmãos, dos outros. Nós olhamos para as pessoas que estão mais à frente da caminhada e pensamos assim: Deus jamais vai olhar para mim, Deus jamais vai me escolher para tal obra, Deus vai usar quem já está anos na minha frente. A Bíblia diz, irmãos, que Jeremias chegou a retrucar com Deus a respeito do chamado, dizendo: Senhor, eu sou uma criança. E Deus falou assim para Jeremias: não diga que tu és uma criança. E, entre outras palavras, eu estava dizendo assim: eu te escolhi. Aleluia. Moisés também, irmãos, depois de 40 anos no deserto, aí Deus fala com ele e ele diz: Senhor, eu sou pesado de língua. E Deus responde para ele: quem fez a boca? Meu amado, querido irmão, Deus criou todas as coisas. O reino de Deus tem sido anunciado, irmãos, a nós, tem sido anunciado a este mundo por homens que foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus.
homens que foram iluminados pela palavra do Senhor, para levar a palavra de libertação, para levar a palavra que cura os corações. Deus, eu estou aqui nessa noite, porque com certeza foi Deus que me escolheu. A Bíblia diz que o Senhor escolheu você primeiro. A Bíblia diz que o Senhor amou você primeiro, depois você amou o Senhor. Amados e queridos irmãos, nós vimos que Israel estava 18 anos preso e usa este homem de uma maneira ousada. Fez com que este homem fosse levar um presente para aquele rei. Olha a estratégia de Deus. Olha como Deus agiu. Deus não preparou ali um grande exército para batalhar contra os moabitas de primeira mão. Mas o Espírito Santo de Deus direcionou este homem a fazer exatamente o que tinha que ser feito. E muitas vezes, irmãos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós imaginamos coisas, nós planejamos coisas, mas nós temos que fazer exatamente como Deus manda. Se nós não fizermos como Deus manda, as coisas dão errado. Quando Deus chamou Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou para Abraão: Abraão, olha, vê se tem mais alguém aí com você e leva nessa viagem. Não, mas Abraão leva quem? Leva o seu sobrinho, houve contenda no meio dos pastores. Abraão teve que intervir em intercessão por Ló e sua família. Meus amados e queridos irmãos, quando nós fazemos as coisas e essas coisas não estão de acordo com a vontade de Deus, nós perecemos, nós pagamos um preço alto. Quando nós resistimos à voz do Espírito Santo, pagamos um preço alto, pagamos coisas, irmãos, que jamais, quem sabe, poderemos consertar. Existem caminhos que nós trilhamos a nossa vida, que eu creio que muitos jamais poderão consertar. Mas ouçamos a voz do Espírito Santo nesta noite. Este homem, ele fez uma espada de 2 gumes. Que te lembra a espada de 2 gumes? Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hoje, quando eu estava meditando nesse texto, irmãos, de Juízes, eu fiquei pensando assim: quantas vezes nós, pastores, usamos a espada de 2 gumes? E quando nós usamos a espada de 2 gumes, tudo que está dentro do homem vem para fora. A Bíblia diz aqui, irmãos, que quando Eude enfiou a espada de 2 gumes no ventre deste rei, a espada ficou lá dentro e seus excrementos vieram para fora. Eu não sei se você sabe, mas ser gordo ou inchado na Bíblia também simboliza soberba, também simboliza a arrogância do homem, orgulho.
Mas quando a palavra de Deus, irmãos, ela penetra, quando a palavra de Deus, ela entra exatamente para colocar para fora tudo o que não presta. Por quê, irmãos? Porque Deus quer que o homem seja um homem livre para a glória dele. Quando o homem resiste à voz do Espírito Santo, quando o homem resiste à vontade de Deus, ele também morre. Ele pode morrer. Ele pode morrer. Quando o homem resiste à voz de Deus, quando o homem quer desobedecer a Deus, ele também, irmãos, pode morrer. A Bíblia diz que Saul se lançou sobre a sua espada quando se viu, irmãos, ali rodeado pelos seus inimigos. Ao invés de Saul mesmo ali no final clamar pelo Senhor, não, ele preferiu perder a sua vida do que clamar pelo Senhor. Meus amados e queridos irmãos, a palavra é viva, ela é eficaz. A Bíblia diz que todas as coisas passarão, mas a minha palavra permanecerá. Pecado, meu amado e querido irmão, não perde a validade, não. Se você permanece no pecado, o pecado não vai, irmão, perder a validade. A Bíblia diz que de Deus ninguém escarnece aquilo que o homem semear, também colherá. Nós vemos tantas pessoas dizendo que o pecado perde a validade. Nós vemos tantas pessoas cometendo tantas coisas. Aí mesmo o homem no pecado, depois de 1 ano, 2 anos, aquele pecado é encoberto pelos homens. Eu já vi histórias de pessoas, membros do mesmo ministério, mesma igreja, que deixaram suas esposas e trocaram, praticamente trocaram de par. Depois de 2 anos, foram recebidos como marido e mulher dentro do mesmo ministério. O pecado, ele não perde a validade. O pecado, ele continua sendo pecado. Existem pecados que os homens dos dias de hoje estão ignorando. Existem pecados nos dias de hoje, irmãos, que os homens estão se achando maior do que Deus. E estão sentindo a liberdade de julgar como eles querem. Estão parecidos aí com Gilmar Mendes, e passou por cima da lei, passou por cima das provas visíveis e absolveu aí a chapa de Manteiga. Que não vem ao caso aqui, irmãos, mas nós temos visto como os homens estão se achando mais do que Deus nas suas decisões. Nós temos visto como as pessoas estão caminhando e estão caminhando sem temor, sem medir consequências, achando que o sucesso vai alegrar o coração de Deus, achando, irmãos, que o ganhar dinheiro é sinal que Deus está no negócio. Não, irmãos, quando Deus está no negócio é quando o homem está alinhado com a palavra dele. Deus está no negócio, Deus está com o homem quando o homem está alinhado com a palavra. Nem nós, quando profetizamos, nós não podemos profetizar nada que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Eu ouço muitas pessoas até profetizarem esposos, esposas, profetizar outro marido, profetizar outra esposa. Não. Você tem exatamente o que você buscou. Você tem exatamente o que Deus tem para a sua vida.
você tem exatamente, aleluia, o que nesta terra você mereceu. Amados e queridos irmãos, mas em tudo somos mais do que vencedores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem o porvir, nada pode nos separar, irmãos. Ainda que os homens desistam de nós, ainda que a sua família te deixe, ainda que os amigos te deixem, ainda que os homens queiram viver um outro evangelho, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Quando nós permanecemos na presença do Senhor, Deus, Ele nos honra, aleluia. Irmãos, Eude foi exatamente ao alvo que Deus tinha para ele. Eu quero dizer para você nesta noite, vai exatamente ao alvo que Deus trilhou para a sua vida. Siga em frente deste alvo. Você será mais do que vencedor em nome de Jesus. Irmãos, nós pastores muitas vezes, na maioria das vezes, somos pouco compreendidos. Sabe por quê, irmãos? Ainda que sejamos amigos uns dos outros, importa obedecer a Deus e não aos homens. Jamais poderei dar um aconselhamento sem estar na palavra de Deus. Jamais poderei pregar a palavra do Senhor distorcendo a palavra para te agradar. Jamais. Jamais, irmão, poderei deixar de exercer o meu cajado para passar a mão no seu cabelo, para passar a mão na sua cabeça. Jamais, irmãos. Eu fui chamado para obedecer a Deus. Irmãos, no livro de Samuel diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós vemos ali a atitude de Samuel diante da desobediência de Saul, como ele mata aquele rei, como ele chama a atenção do rei por desobedecer a Deus, e ele mesmo toma a posição que o rei não quis tomar, porque ele a tomou diante do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, em nome de Jesus, tenham o vosso pastor como verdadeiro amigo, aquele que vai falar a verdade para você, aquele que não vai esconder a verdade. Mas lembre-se, o pastor também é um homem que tem problemas. Muitas vezes eu não vou estar apto para te atender naquele dia, naquela hora. Vou marcar um outro dia, vou marcar um outro momento para conversarmos. Vou marcar, quem sabe, daqui uma semana, porque também tenho problemas, irmãos. Mas por que a igreja não sabe dos meus problemas? O apóstolo Paulo disse: se eu for até vós chorando, quem me consolará? Eu não falo dos meus problemas para ninguém. Ninguém sabe dos meus problemas. O dia que eu estou cansado, as pessoas me perguntam se eu estou com um problema. O dia que eu estou, irmãos, triste, muito triste, as pessoas me perguntam: por que você está tão alegre hoje? Porque quem sabe dos meus problemas é só Jesus. É nele que eu busco o meu consolo, é nele que eu busco o meu socorro, é através das orações, é através dos rolos, é através do jejum, é através da minha perseverança, aleluia, é através das minhas fraquezas, e é quando eu estou fraco, é que eu estou forte.
Muitas vezes eu estou aconselhando alguém, mas eu estou vivendo um problema pior do que ele. Mas é na ousadia que o Espírito Santo de Deus me usa. E sabe o que acontece, irmãos? Deus também resolve os meus problemas, porque eu estou resolvendo questões pertinentes a Deus. Eude poderia regredir na sua decisão em ir até o rei. Ele correu um grande risco de estar com uma espada escondida diante do rei. Jamais os seus homens deixariam alguém entrar armado diante do rei e ficar sozinho, sabendo que são inimigos. Mas ele foi com a espada escondida ali, na sua coxa direita, ele sendo canhoto, mas com a espada escondida ali do seu lado direito. Ele correu o risco, ele poderia dizer assim: eu não vou nessa missão, essa é uma missão suicida. E é assim, irmãos, a missão de um pastor. Muitos não querem ser pastor, muitos não querem apacentar mais rebanho, muitos não querem, sabe por quê? Conheço famílias de pastores destruídas, conheço esposas que abandonam seus maridos que são pastores, porque eles são pastores, porque não aguentam mais a pressão da igreja. Conheço famílias de pastores que seus filhos escolheram o mundo e não a igreja, porque a igreja nunca teve misericórdia dos filhos de pastores. Eude foi numa missão suicida, irmãos. Ele poderia, quem sabe, nunca mais voltar e incitar uma maior revolta ainda dentro do coração dos moabitas, por uma tentativa de homicídio. Mas aquele homem, ele foi tão determinado, aquele homem foi tão ousado que Deus usou ele. E eu quero ser determinado na minha missão, eu quero ser ousado na minha missão, para que o que eu fui chamado, eu venha fazer para o Senhor com zelo, e que tudo seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. E eu quero estar sempre usando essa espada de dois gumes, não espada que fiz, não espada que planejei, mas a espada de Deus, espada que é a palavra do Senhor. Eu quero levar esta palavra, eu quero cravar essa espada, que é a espada de dois gumes, que é a palavra do Senhor, dentro do coração daquele que tem resistido à voz do Espírito Santo, para que, quem sabe, este venha se render aos pés do Senhor e ter, quem sabe, a salvação, a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Eu quero estar determinado nesta missão, eu não quero falhar na minha missão, eu não quero retroceder, eu não quero olhar para trás, eu não quero olhar para as circunstâncias, eu quero permanecer exatamente onde Deus me enviou e me mandou. Assim eu quero permanecer, em nome de Jesus. Permaneça você, irmão, siga você neste mesmo exemplo, na missão que Deus te deu. Se a tua missão for permanecer cuidando da sua casa, cuide da sua casa. Esposa, se a sua missão for cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, cuide da sua família. Se a tua missão for cuidar do ministério do teu marido, cuida. Se a tua missão for cuidar do ministério do teu filho, cuide, em nome de Jesus. Não volte atrás. Deus te enviou para uma grande obra, e esta obra precisa acontecer em nome de Jesus. Ela precisa ser cumprida. Aleluia. O que mais eu vi, irmãos, quando eu ouvi o chamado de Deus? Olha, quantas famílias de pastores estão desviadas. Olha, conheço pastores que passam fome. Irmãos, eu nunca comi tão bem depois que o Senhor me chamou para o ministério. Mesmo quando não tinha dinheiro, ela comendo picanha na frente da praia e rodízio toda semana. Foi a época que eu mais
Fiquei zerado, não sabia não tinha nem dinheiro para comprar pão no dia seguinte. Mas era comendo na frente da praia, comendo rodízio, sem ninguém saber nada. Só Papai do céu. Sabe por quê, irmão? Aquele que começou a boa obra há de completar. Ele chamou, Ele mesmo te capacitar. Ele te chamou, Ele mesmo vai te honrar. Oh, Canabacharabás. Irmãos, quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Quem olha para trás não é digno do reino. Eu quero ser digno do reino, irmãos. Eu quero poder, em nome de Jesus, entrar naquele dia, lá na glória, e poder cantar com os anjos, aleluia, um hino novo ao Deus da glória. A missão de Eude, irmãos, fez com que Israel vivesse 80 anos em sossego. 80 anos. Eu me lembro da história de Israel, irmãos. Eu me lembro. Para mim, foi a história, foi o período mais cumprido onde Deus deu sossego a Israel. 80 anos. Mesmo quando Davi assumiu o reinado, Salomão lá no final também enfrentou guerras porque desobedeceu ao Senhor, pecou contra o Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu quero levar a palavra para a sua casa. Eu quero levar a palavra ao teu coração. Eu quero levar a palavra de Deus. Vamos se abrir a porta, porque eu sei que ali Deus ministrará o sossego, ministrará a paz. E muitas vezes, para Deus ministrar a paz, Ele tem que mexer com muita coisa. Muitas vezes, quando Deus ele entra no lar, quando o Espírito Santo de Deus começa a entrar em ação no meio da família, parece que a coisa piora, mas não está piorando. Deus está colocando tudo no seu devido lugar. Aqui fica você, aqui fica você, aqui fica você. Assim você tem que cuidar das suas finanças, é assim que você tem que honrar a sua liderança, é assim que você tem que honrar a sua igreja. Tudo que está fora do lugar. Me diz se é fácil dizer que você está errado. Me diz se é fácil assumir que você tem pecado contra o Senhor. Mexe tudo lá dentro. Um homem que tem um coração soberbo, orgulhoso, a Bíblia diz que procede a ruína. Um homem que tem um coração orgulhoso, soberbo, ele briga muito dentro dele. Uma vez o Espírito Santo de Deus, há mais ou menos 14 anos atrás, eu não queria receber uma determinada ajuda, e eu tive um sonho, e Deus falou assim comigo: você é uma pessoa soberba. Ele apontava o dedo para mim assim e dizia: você é soberbo. Eu dizia assim: no sonho eu não sou não. Eu sou muito humilde de coração. Ele falou assim: não, você é soberbo. E passei aquele dia no trabalho. Aquele dia, eu morava lá nos Estados Unidos ainda. E passei aquele dia trabalhando sozinho. Fui enviado para um lugar para trabalhar sozinho. Nunca que acontecia isso. Naquele dia fui trabalhar sozinho, parava as máquinas de trabalho, ficava assim, falando para o lado assim: eu já disse para o Senhor que eu não sou soberbo. Se eu olhasse de longe, eu diria: o que? Esse cara é doido. Mas eu estava ali brigando com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós assumirmos os nossos erros é muito difícil. Mas glória a Deus, que a vontade do Senhor prevaleceu. Eu reconheci que estava no meu coração e eu aceitei aquilo que eu estava rejeitando. Amados, a Bíblia disse que Pedro, ele rejeitou por 2 vezes o que Deus lhe oferecia. Quando num sonho, num arrebatamento de sentidos, num
êxtase profético, numa revelação. Deus trazia animais que para os judeus era contaminado, não podia ser comido. Deus oferecia para Pedro, e Pedro dizia: Senhor, jamais poderei comer isso. E Deus disse para Pedro: não julgue contaminado o imundo aquilo que eu santifiquei. Nós não podemos rejeitar, amados, o que Deus santificou e quer colocar em nossas mãos, porque Ele usa quem quer, da maneira que Ele quiser agir. Nós temos que abrir as nossas mãos e dizer: Senhor, eu recebo tudo que vem da tua parte. Irmãos, e Deus é tão maravilhoso, Ele sabe trabalhar exatamente onde Ele tem que trabalhar. Ele tinha que trabalhar isso no meu coração. Ele queria que eu recebesse essa bênção de uma determinada pessoa, porque Ele queria trabalhar no meu coração, Ele queria moldar o meu coração. Amados e queridos irmãos, nós não podemos fazer a obra de Deus se nós não tivermos o nosso coração moldado. Por isso que a Bíblia diz em Jeremias 18 que o Senhor, Ele fez um vaso da maneira que Ele quis fazer. Nós não podemos apresentar a Deus qualquer coisa, porque qualquer coisa não serve para Deus. Nós temos que oferecer para Deus aquilo que realmente vai receber, aquilo que realmente Ele vai louvar. Deus não recebeu a oferta de Caim, mas Ele recebeu a oferta de Abel. E tem muitas pessoas que estão se perguntando nessa noite: Senhor, por que o Senhor não tem recebido a minha oferta? E Deus está dizendo para você nessa noite: porque a sua oferta tem sido como a oferta de Caim. Eu quero que seja como a oferta de Abel, uma oferta com entendimento, um culto racional, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não quero oferta de Caim, quero oferta de Abel, assim diz o Senhor nesta noite. Faça exatamente, irmão, o que o Espírito Santo de Deus tem falado, não o que você quer oferecer a Deus, mas o que o Senhor tem te ordenado. Deus ordenou este homem numa missão, e ele foi aplicado nesta missão, e ele foi mais do que vencedor. Aleluia! Porque conseguiu libertar Israel de um cativeiro que estava já durante 18 anos. Deus te diz assim nesta noite: seja aplicado aquilo que eu te chamei, seja aplicado a minha palavra e a obedeça, em nome de Jesus. Quantos podem dizer um amém? Amém. Se coloque de pé nesta hora. Vamos adorar o Senhor neste momento. Eu gostaria que você se colocasse de pé, fechasse os seus olhos e falasse com Deus esta noite. Falasse com Deus o seguinte: Senhor, tu falaste com o pastor Eric de uma maneira que ele entendeu. Te peço, Senhor, que o Senhor fale comigo de uma maneira que eu também entendo, Senhor. E quando o Senhor falar comigo, eu obedecerei a sua voz. Sabe como você pode fazer esta oração? Em nome de Jesus. Deus não quer que você seja nada além daquilo que Ele mandou que você faça. Nem além, nem menos. Mas que você seja exatamente o que Ele te chama. Ainda que você seja um homem canhoto,
ainda que você não tenha habilidades, ainda que você seja uma pessoa que ninguém espera nada, ainda que tantas outras coisas digam o contrário. Creia, creia, creia na obra do Espírito Santo, creia em nome de Jesus, creia, feche os seus olhos, comece a falar com Deus, comece a falar com o Espírito Santo, comece a falar com Jesus. Oh, aleluia! Não existe coisa melhor, irmãos, do que obedecermos a Deus. Não existe coisa melhor, irmãos, do que atendermos o chamado do Senhor. Em nome de Jesus, fale com o Espírito Santo nesta hora. Fale com o Espírito Santo.